Olá pessoal, muito bom dia! Vocês sabem que a gente está às vésperas de um eclipse, o eclipse lunar que acontece no eixo Touro-Escorpião, que começa nessa madrugada, na madrugada dessa quinta para sexta-feira. E aí é muito interessante porque quando a gente tem eventos assim dessa magnitude rolando no céu, a gente tem alguns aspectos arquetípicos e simbólicos que atravessam a realidade de tal maneira e se materializam na nossa frente que fica impossível a gente não acreditar em todas essas coisas que acontecem entre o céu e a terra, ter boas sacadas de astrologia, de mitologia e de psicologia profunda. E a gente viu um touro passeando por aí de ontem para hoje. Bora conversar sobre isso? Bora! Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta com a gente, inscreva-se no canal, toque no sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Bom, meus amigos, o que a gente viu no céu rolando? A gente está às vésperas do eclipse e, como eu disse no vídeo de ontem, eu fiz ontem um vídeo especial, específico sobre os efeitos que a gente pode ver nesse eclipse no eixo Touro-Escorpião. Então vou deixar para vocês o card para quem não viu. Ver para quem viu, rever sobre o que a gente pode esperar. E o interessante é o seguinte, que a gente vê manifestações das perspectivas arquetípicas e simbólicas de eventos imensos como esse, como um eclipse, acontecendo alguns dias antes, horas antes do fenômeno acontecer propriamente. E é muito interessante porque parece que esse ano o touro tá a fim de dar as caras. E todas as vezes que a gente tem um touro aí aparecendo, ou melhor, posicionamentos marcantes em touro, parece que ele aparece, parece que ele surge. No começo desse ano, no dia 6 de janeiro, a gente teve nada menos do que a entrada de Marte, o deus da guerra, no signo de Touro. Vocês sabem o que aconteceu aquele dia? A gente viu os touros, os búfalos, invadindo o Capitólio nos Estados Unidos e sentando na cadeira de congressistas. A gente literalmente viu. Então é muito interessante quando a gente vê essas perspectivas que atravessam o símbolo e simplesmente acontecem na nossa cara, a olhos vistos. Ontem aconteceu a mesma coisa, de alguma maneira, e aconteceu no Brasil. O que aconteceu ontem? Uma manifestação na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. A B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, resolveu no dia 16 colocar um touro dourado chamado Touro de Ouro na frente da Bovespa em São Paulo, que é um lugar super movimentado. Ontem, estamos às vésperas do eclipse Touro-Escorpião, houve uma manifestação onde as pessoas alguns jovens colaram a frase fome bem nas costelas do touro. Achei isso tão interessante, mas mais interessante ainda é quando a gente descasca essas possibilidades, vai mais a fundo na simbologia de touro para tentar entender o que aconteceu na Bovespa, que evento foi esse que aconteceu e que relação simbólica e profunda ele pode ter com a realidade do país exatamente nesse momento. Então gostaria de ir um pouquinho mais atrás, voltar na mitologia do touro, tentar entender os significados do touro, porque é olhando para trás que a gente olha melhor para frente. Vamos começar falando sobre o seu significado antigo? Bom, Yuval Harari, cadê você, Harari? Harari tá aqui, ele é um cara tão sensacional, né? Esse livro é uma delícia de ler, uma breve história da humanidade, Sapiens. No livro do Harari, comprem, leiam, ele fala sobre esse momento da evolução dos sapiens, que eles saem de um momento nômade, de coletores, éramos coletores nômades, e então alguém muito sagaz e muito inteligente consegue perceber que uma semente que cai num determinado lugar, dali pouco tempo tem uma árvore, daquela semente, daquele fruto. É o nascimento, é a descoberta da agricultura. Então antes era uma vida tão bacana, divertida, a gente saía aí passeando pelo globo, ninguém morria de tédio, então surgiu a agricultura. Acho que esse tempo dos coletores devia ser muito legal, né, Yuval? Pois é, aí o que aconteceu? Surgiu a agricultura e a agricultura simplesmente transformou o mundo. Essa foi a primeira grande transformação do planeta, foi quando da descoberta
da invenção, do advento da agricultura, porque aí os homens pararam de zanzar pelo planeta, se fixaram nas suas aldeias e começaram a produzir, e aí o mundo começou a evoluir. E aí o que é que a gente tem? A gente tem as primeiras comunidades estáveis a partir da agricultura. É assim que começa a sociedade, a partir da agricultura. E como começa a agricultura? Com a potência, com a força dos touros, bois e vacas. Então, quem mais tinha gado, mais tinha potência, porque não havia animal melhor, mais preparado, mais forte para o arado, para ir rasgando a terra com velocidade e com potência, com força, para ir plantando sementinhas. E então a gente tem dali a pouco uma grande plantação. Além da força de tração, que é uma grande descoberta, uma grande evolução, os touros tinham o poder, a força para o transporte de grãos e de alimentos de aldeia a aldeia. Então iam se somando potências, de modo que quem mais tinha touros, mais tinha riquezas. Então o touro oferecia arado, força, transporte, oferecia o que mais? Eu anotei tudo isso no texto de hoje. Enfim, ele era capaz de oferecer o couro, né? Nós tínhamos o couro, temos a carne, os ossos, o leite e, consequentemente, quanto mais a gente tem uma família próspera, mais próspera ela vai ficar. Então, mais filhos, uma alimentação mais saudável, uma família mais forte, mais potente, sobrevivente, né, desses tempos. Então o touro se torna essa figura mitológica que representa fertilidade, prosperidade, trabalho, alimentação, né? Tudo isso tem a ver com o touro. O touro é uma figura tão reverenciada na antiguidade que ele atravessa várias culturas. Então ele tem imagens belíssimas de touros na Mesopotâmia, tem imagens belíssimas de touro no Egito Antigo. Inclusive, certa vez eu fui ao Museu do Cairo, no Egito, e é muito interessante ver a reprodução de vários touros em várias artes e artefatos que têm a ver com experiências de casais. Inclusive, se tem notícias de que alguns touros eram levados para dentro dos aposentos, até na Grécia Antiga, né? Eram levados para dentro dos aposentos na noite de núpcias do casal, porque como era um animal que falava de prosperidade, de fertilidade, eram animais muito férteis, né? O casal tinha a primeira noite de núpcias com o boi dentro desse aposento para que eles tivessem uma prole próspera. Imagina só que bacana. Mas o mais interessante disso tudo, e talvez tenha uma conexão com a Bovespa, é o seguinte, que a origem da palavra, segundo este livro interessantíssimo, peguei muitas coisas daqui falando sobre os bois, né? Exatamente, num determinado momento ele fala isso, que a origem da palavra boi vem vem de cattle, né? E cattle significa gado, e cattle é a origem da palavra capitalismo. Então é aí que começa o capitalismo. Portanto, o boi tem uma forte relação é o princípio do capitalismo, o princípio do acúmulo de riqueza. Vejam bem. Bom, de que maneira a gente pode entender isso dentro da psique humana? Seja em forma de animal, o próprio animal, seja em forma de Deus, seja em forma de princípio, seja em forma de constelação, todo tem o mesmo significado. Estabilidade, fertilidade, trabalho, riqueza, família, prosperidade familiar, né? Agricultura e alimentação. A questão é que, por outro lado, por sua vez, a falta dessa potência significa incerteza, decadência, pobreza e fome. Vamos entender, vamos voltar para essa história do boi da Bovespa, porque é uma coisa assim um tanto curiosa. A Bovespa resolveu fazer uma cópia. Existe um boi enorme em Wall Street, nos Estados Unidos, né? E de repente eles resolveram fazer uma cópia, né? Uma falta de originalidade tremenda, e colocar um boi de ouro, que não é de ouro, né, minha gente? Disseram que era de ouro, mas não é de ouro, na frente da Bovespa no último dia 16. E aí o que aconteceu? Esse é um momento péssimo e muito mal pensado, muito mal bolado pela Bovespa, de colocar um boi de ouro no centro
da cidade mais rica do país e que tem passado por alguns dos momentos mais difíceis dessa pandemia, desse momento econômico, porque é praticamente uma afronta colocar um boi daquele tamanho, principalmente num lugar onde passam pessoas muito pobres e muito miseráveis. Porque, na verdade, não é trazendo um boi dourado e colocando na frente da Bovespa que a gente vai conseguir sair desse atoleiro onde a gente se meteu, né? A gente está passando por um momento nacional muito delicado por conta de pandemia e por conta de várias outras questões econômicas e políticas. E se a gente conseguir entender o momento que a gente está vivendo sob um olhar de touro nesse momento, a gente vai ver o seguinte, que a gente está com o preço do arroz nas alturas, do feijão nas alturas, pouca gente hoje em dia consegue comprar um pedaço de carne. Quanto é que está o preço do combustível? Estamos pagando R$7 o preço do combustível, em alguns lugares está até mais caro, que a gente não tem dinheiro nem para comprar o botijão de gás. O botijão de gás é aquilo que vai fazer com que a gente consiga produzir o alimento dentro da nossa própria casa. Então tem questões aí que são tão óbvias e que estão inviabilizando de tal maneira a vida do brasileiro comum que tudo tem se tornado muito complicado. E uma das questões mais polêmicas e mais delicadas é o seguinte, que a gente está vivendo hoje em dia uma inflação no Brasil de 2 dígitos. Há muito tempo a gente não tinha uma inflação acima dos 10%. É um momento muito específico. E as margens, à beira aí desse momento do eclipse lunar no eixo touro-escorpião. Como eu digo também no texto de hoje, é nas principais capitais brasileiras que a gente vê um novo perfil de moradores de rua. Antes a gente tinha outro perfil de moradores de rua. Hoje em dia a gente tem famílias inteiras, pais e mães que não conseguem emprego. Por que não conseguem emprego? Aí vem um efeito cascata. Estão desempregados, não conseguem emprego, não conseguem pagar o aluguel. Em algumas capitais brasileiras, debaixo da ponte, debaixo de uma lona, no meio de uma praça, tem famílias inteiras se instalando com crianças correndo para um lado e para o outro. São famílias que não tem condição nenhuma, que estão vivendo talvez o lado mais sombrio, do signo de touro. Aí eu queria voltar um pouco para essa questão do eclipse. De novo, a gente está nesse eclipse no eixo touro-escorpião. Seria muito interessante que a gente pudesse ver ou rever esse vídeo, já deixei aí para vocês. Mas imaginando como isso recai sobre o Brasil, vejam bem que, segundo alguns dados, a gente está vivendo 49% da população está passando por um momento de insegurança alimentar. Sabe o que é insegurança alimentar? É quando você não sabe se você vai comer no dia seguinte. E isso tem efeitos muito complicados, principalmente nas crianças. Se 49% da população está vivendo de insegurança alimentar, metade do país não está comendo. Então a gente está vivendo o aspecto mais sombrio de touro, que é a fome, justamente aquele cartaz que foi colado nas costelas do touro no dia de ontem. Então isso tudo é muito simbólico e é muito interessante que uma manifestação tenha sido feita sob um símbolo, porque aí ela ganha ainda uma potência muito maior, porque atravessa a nossa consciência e em alguma medida alcança o nosso subconsciente, inclusive o nosso inconsciente coletivo, porque todos nós, em alguma medida, no nosso inconsciente mais profundo, já sabemos de todos esses significados do touro em nossas vidas e na história. Bom, gostaria de finalizar lendo um pedacinho do trecho final que eu escrevi no texto de hoje, que é o seguinte, que o ato simbólico de colar a palavra fome no boi de ouro, sendo a fome um dos aspectos sombrios da manifestação de touro, sirva para nos lembrar tudo o que nos falta neste momento e tudo que pode ser feito para sanar esta situação. Se os caras da Bovespa tivessem distribuído cestas básicas, teriam mandado muito melhor do que o que eles fizeram, Eles esfregaram um touro na cara de gente que não tem onde cair morta, porque ali é um dos lugares de São Paulo que mais passa, tem transeuntes, pessoas, trabalhadores, gente correndo atrás do próprio pão. Então, eu não moro em São Paulo, eu moro em Brasília, mas eu imagino o tanto de gente hoje, por aquela região da cidade mais rica do país, passando e pedindo comida, pedindo trabalho, pedindo sustento, pedindo uma oportunidade. E de repente vem o povo da Bovespa e coloca um touro de ouro na porta. Não é isso que vai resolver os nossos problemas. Mas se a gente for mais a fundo na simbologia disso tudo, entender esse evento e entender em que situação
nós nos metemos, quem sabe a gente pode ter respostas e soluções mais honradas e mais respeitosas, inclusive uns com os outros. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Deixem seus comentários. Gostaria de ouvir de que maneira esse aspecto Escorpião todo está tocando na tua vida de maneira individual. No vídeo de ontem eu disse que falaria hoje sobre a entrada do Sol em Sagitário que vai estar rolando nesse final de semana. Aí aconteceu essa história do touro, eu falei, puxa, que legal, vamos falar da história do touro. Então amanhã eu falo sobre a entrada do Sol no signo de Sagitário e o que a gente pode esperar para essa temporada sagitariana que começa nesse final de semana. Para todos, o melhor eclipse possível, a gente vai estar vivendo esse eclipse entre hoje e amanhã, começa às 3 horas dessa madrugada e vai até às 9 horas da manhã da sexta-feira. Um beijo carinhoso, bons rituais, que o céu nos guie e que o amor, acima de tudo, o amor e o respeito ao próximo, nos transforme.